Bom dia. Primeiro eu quero te agradecer por estar contribuindo com essa minha pesquisa, com esse meu trabalho para minha faculdade de licenciatura em História. Então agora a gente vai começar o questionário. Qual é o seu nome? Bom, em primeiro lugar, bom dia, né? Ah, eu fico muito feliz em estar contribuindo para ti. Tá? Meu nome é Nancy Augusta Monteblanco Pereira, tenho 64 anos, sou natural de Rivera, Uruguai. E para mim foi uma reflexão do meu passado, as coisas boas e ruins que aconteceram na minha vida durante essa trajetória de 64 anos de vida. E você nasceu quando e onde? Bom, então vamos retomar, né? Eu nasci em Rivera, Uruguai, no dia 18 de julho de 1958. E me fala um pouquinho da tua infância, Nancy, como foi? Bom, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, de vida. Então, assim, ó, eu nasci em Rivera, né, no mês de julho, e fiquei lá até os 3 anos. Aos 3 anos de idade, a nossa família veio para Porto Alegre, tá? Porque meu pai, na época de temporada, janeiro e fevereiro, ele trabalhava aqui como garçom. Então, a nossa família veio para cá. A gente veio de trem, então foi a primeira viagem de trem que a nossa família fez, né? E a questão de a viagem longa, de ir ao banheiro com o trem em movimento, né? Então foi para nós, foi uma festa, né? Então a gente é oriundo então do Uruguai, a minha mãe é uruguaia, meu pai é brasileiro, então eu tenho a nacionalidade brasileira porque antes dos 18 anos eu optei, né? Então nós somos alguns uruguaios que ainda continuam, né? Minha irmã mais velha e meu irmão que não optaram a nacionalidade, eles são estrangeiros, o meu irmão tem carteira de estrangeiro, né? E a minha irmã se naturalizou, tá? Então, assim, ó, continuando a questão da, da minha vivência infantil, né? Nós íamos morar na rua Santo Antônio. Santo Antônio, né? Na rua Santo Antônio, eu não sei que bairro, se é Moinhos de Vento ali. E tem coisas assim que marcaram muito, né? A questão da gente brincar na rua, brincar de carrinho de rolimã. Tinha bonde ali naquela época, Nancy? Sim, tinha Tinha bonde. bonde na Independência? Tinha bonde, só que a gente, como era muitos, né? Nós somos 8 filhos, né? Eu tenho 7 irmãos. Então a questão do andar de bonde era raro, caro. porque a gente já morava ali No centro, no da né? comunidade. E era caro, provavelmente, né? Isso aí eu Não lembro. Não lembro assim o valor que a gente andava. A minha irmã mais velha, sim, né? Até uma vez ela foi atropelada pelo bendito do Bonde. Capaz. né? Então nós somos uma escadinha, né? Nós somos uma escadinha de irmãos. Era um dentro e um fora, que né? A minha mãe dizia, né? Que não tinha, ela, uma pessoa simples, não tinha acesso ao contraceptivo, né? Toda essa questão. E vocês vieram só vocês, o núcleo sozinho? Só pai e mãe. Sem parente, sem nada pra cá? Não, pai e mãe e os irmãos que já tinham nascido, né? Aham. Dois nasceram aqui. E como a gente morava ali perto do Moinhos, os meus 2 irmãos mais novos nasceram no Moinhos, né? Uma família pobre que hoje em dia, né? Eu nasci no Moinhos. Hoje é outra realidade, um hospital particular, onde a clientela é de classe média e alta, né? E na tua época era do INSS, né? Eu não era INSS, era... INAMPS? Eu não me lembro como é que era.
se era em Nampes. Mas isso aí, né? E o que eu quero contar mais? Ah, tá. Outra coisa assim que pra mim foi marcante na minha infância, né? Na primeira infância, era a nossa procura por embalagem de cigarro. Então a gente saía, tinha várias ruas ali perto de casa que a minha mãe deixava a gente ia atrás de cigarros, de embalagem de cigarro com a etiquetinha, né? Então essas aí são minhas lembranças da primeira infância, né? Tem outras coisas. Tu se lembra de alguma igreja? Vocês frequentavam alguma igreja ali na comunidade de vocês, ali perto? Do Moinhos? Ali perto, Conceição? na Independência, tinha a igreja Nossa Senhora da Conceição, que era a igreja que a gente frequentava. A gente ia ali na Nossa Senhora da Conceição, ali a gente fez a primeira comunhão, né? Tanto é que quando eu fiz a primeira comunhão, minha mãe não tinha condições de botar lá o bendito vestido, que era um vestido longo, com véu, bababá, bababá. Então no ano seguinte, que a minha irmã, que é um ano mais nova que eu, fez a primeira comunhão, e daí o que eu fiz? Eu botei a roupinha e tirei a foto junto com a minha irmã, né? E então essas situações de pessoas ajeitando a vida para o cuidado que a minha mãe tinha para a igualdade dos filhos, né? Sim. Quem batizou tem que ser batizado o outro. Primeira comunhão também. E outra situação, assim, que eu me lembro, assim, que daí são 15 anos, a minha irmã mais velha não teve festa de 15 anos. Nós somos 5 irmãs e 3 irmãos. Então, o que a minha mãe definiu? Que como a minha primeira irmã não teve festa de 15 anos, nenhuma ia ter. E eu me lembro muito bem dos meus 15 anos, que era um frio, que é julho, né? Frio. E a minha irmã, uma das minhas irmãs, já trabalhava na época. O que a minha irmã fez? Me trouxe um ramalhete de flores. Dos meus 15 anos. Então, essa lembrança que eu tenho dos meus 15 anos. Que maravilha. E tu te lembra, assim, de uma grande alegria que tu teve nessa tua infância, nessa tua vida ainda com a tua família, nesse núcleo? Lembrança, desculpa. De uma grande alegria, assim, ou já era, essas pequenas coisas já foram grandes alegrias, ganhar o ramalhete de flores? Não, assim, Era uma infância pobre, mas era, pelo que eu tô vendo, era bem agitada e bem animada pelo número de irmãos, né? Isso assim, ó, a questão da união da família, né? Então, assim, ó, quando eu tava revendo para me organizar para as respostas, né? A nossa família, o marcante na nossa família é a união, né? É a união, é o estar junto, eu me lembro assim que quando a gente ia assim visitar alguém, a gente não podia repetir, né? A gente não podia repetir, porque só o olhar da minha mãe a gente já tremia nas bases, né? Então, essa questão de união da família junto, de brincar junto, dos amigos no bairro, né? Então, essas aí são, para mim, são as lembranças, para mim, mais marcantes, né? É a união, é o que eu sempre tentei passar para minha filha. É a questão familiar, o estar junto, o Natal, o Ano Novo, qualquer situação, a família confraternizar, né? E tu te lembra de algum prefeito, não só na tua infância, mas na tua vida, assim, algum prefeito que tu mais gostou aqui nessa tua nova cidade, já que tu veio pequena pra cá? Qual a melhor lembrança da nossa cidade? Qual o prefeito? Bom, a questão política, eu particularmente, eu não sou muito da questão política, né? Eu voto, adoro votar, eu voto em tudo, eu não abro mão não abro mão de não votar, né? Mas assim, ó, o primeiro prefeito que pra mim teve assim um significado assim como é que eu vou dizer? De lembranças positivas, Célio Marques Fernandes, que foi um prefeito na época assim que
o meu tio, né? O meu tio era amigo dele, então quando eu lembro do meu tio, a questão do Célio Marques Fernandes, que foi um prefeito lá na época, né? Em Ribeira ou em Porto Alegre? Aqui Em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Não, de Ribeira Sim, assim, eu eu não sei, tenho, tá. não é prefeito, é distrito, é diferente, né? E outro prefeito, assim, realmente a questão, agora sim, a questão política, o cuidado, né? O Lívio Dutra, né? E, então é uma questão, assim, dele mesmo, né? Da questão do nosso bigodinho. E qual a sua melhor... Só um pouquinho, desculpa. Desculpa. Né? O Fogaça, né? Para mim, o Fogaça, mas é uma questão afetiva. Afetiva, ele foi meu professor de cursinho, a questão da parte, a parte dele de compositor, né? A fala dele, o carisma dele, ele como professor. Então, para mim, assim, também foi marcante o prefeito, tá? Então, os três que eu tenho para mim, o Célio, o Olívio e o Fogaça. E qual a melhor lembrança que tu tem da nossa cidade? O que tu pode dizer que Porto Alegre te marca? Uma saudade, uma lembrança e a pior? Tá, então assim, ó, vamos primeiro a saudade, né? A questão do vizinho, né? Então assim, ó, eu, na época assim antigamente, né? Antigamente é questão do vizinho, a presença do vizinho. O vizinho não está intrometido na tua casa, mas ele ser tua presença, ele ter a presença dele na família, né? Essa questão para mim do vizinho que eu sinto falta, né? E outra coisa, assim, ó, eu sempre fui envolvida na questão da Igreja Católica, né? Então, assim, ó, eu pertencia a um grupo, né, em Teresópolis, a Nossa Senhora da Saúde, que a gente tinha um grupo jovem, né? Então a gente ia um para casa do outro e a gente vinha vindo de noite, tipo meia-noite, 1 hora, caminhando, cantando, largava um em casa, largava o outro, ia largando, e bem tranquilo, assim, na rua, assim, bem de boa, assim, como fosse a nossa casa, assim, a liberdade de conversar, de caminhar, de curtir a noite, né? Então essas duas questões, o vizinho, a questão da segurança, né? A educação naquela época, né? Nós, a nossa família, nós irmãos, a gente sempre estudou em escola pública, né? E nós estudamos no Julinho, né? E é uma escola modelo, né? Quantos políticos passaram pelo Julinho, tradicionalistas. No prédio novo já ali ou vocês pegaram ainda o prédio lindo, maravilhoso, aquele antes do incêndio? Acho que não, né? Não. Vocês já pegaram o novo ali no prédio novo ali, né? Já pegamos ele novo, né? E na época tinha recém-inaugurado ali o shopping João Pessoa, né? O shopping João Pessoa. E daí a gente ia ali no shopping, tinha supermercado, né? E então assim, aí era uma festa aí no Julinho, porque a gente pegava ônibus, né, pra ir no Julinho. Tá, essas aí as minhas... E qual seria a tua pior lembrança? A pior lembrança, assim, ó, na hora que eu tava pensando nessa pergunta, a pior lembrança, assim, que eu tenho é as pessoas dormindo na rua, né? O descaso com o pobre, né? Então foi isso que me veio na cabeça, a questão das pessoas dormindo na rua, a pobreza, né? E a questão de como ficou a nossa educação, né? Então são essas duas questões para mim que são as piores lembranças. E o que tu espera da nossa cidade pro futuro? Bom, assim, ó, eu acredito muito, né, que o ser humano ele ainda tem condições de restabelecer com o seu passado, tanto passado
recente ou passado mais antigo, né? Que é a questão, eu sou professora, quer dizer, professora não, aposentada, né? Então, assim, ó, eu vejo como o aluno que eu tinha no início do meu trabalho e quando eu encerrei, né? Então, ao longo dessa trajetória, a desvalorização da educação, a desvalorização do professor, né? Então, assim, ó, o que eu gostaria, né? Que houvesse o apoio, a compreensão dos governantes, né? A questão da educação, a base que é a educação, o que se perde deixando a criança fora da escola, né? A necessidade da família colocar o filho a trabalhar cedo para ter uma melhor qualidade de vida ou sobreviver, né? Então, essa questão. Atender a comunidade carente, né? Que eles tenham essa assistência. A questão do hospital, né? A melhoria no atendimento hospitalar. E uma coisa assim que agora me veio na cabeça, né? Agora que me veio assim, ó, a questão da mulher, né? A questão da criança com 13, 14 anos, as meninas abusadas, as meninas que deixam de investir no seu futuro pelo um filho que vem, né, que não é programado. Essa questão aí me dói muito, porque eu já passei por várias situações com alunas que abandonaram, né, que tiveram que abandonar os seus estudos por um filho. Pais abusadores, irmãos abusadores, né? E eu não vejo isso, elas serem amparadas pela assistência social, pelo governo, né? A questão do aborto, né? A questão do negar a infância, né? Porque são crianças que perdem a sua infância. Então isso aí para mim me dói muito mesmo, né? E outra coisa assim que eu guardo da minha lembrança, né? Apesar da nossa família ser uma família pobre, né? Uma família abastada, mas a minha mãe analfabeta, eu acho que isso aí eu não coloquei, né? A minha mãe é uma pessoa analfabeta, que ela teve com 9 anos trabalhar numa casa de família, que ela perdeu a mãe dela com 40 e poucos anos, né? E teve que abandonar os estudos para proporcionar os estudos para os 3 irmãos dela. Então, assim, ó, essa questão de os pais passarem para os filhos o valor da família, né? A importância da união da família e o diálogo, né? Sentar, mas eu tô cansada, eu trabalhei o dia inteiro, tudo bem, mas dar essa atenção para o filho, né? Então, assim, eu espero que eu tenha contribuído para ti. Se ficou alguma questão que tu quiseres retomar comigo, eu tô à vontade, né, para te responder. Não, mas foi tudo até aqui foi perfeito. Eu quero te agradecer, poder mexer, trazer à tona essas tuas lembranças. Foi muito enriquecedor saber de coisas que eu mesma aqui na minha cidade não sabia. E eu quero te agradecer. Foi um trabalho também muito enriquecedor por ter também te conhecido mais através dele. Muito obrigada.